Quando pegamos o capítulo 1 de Levítico, vemos o texto falando o tempo todo sobre sacrifícios, como se diz na Bíblia em português. Mas acontece que esse conceito bíblico de sacrifício também é uma invenção do sistema religioso. Na versão brasileira da Bíblia, por mais que tenham criado novas versões, modificado ainda mais o texto original, ainda são mantidos os termos sacrifício e holocausto. Na mentalidade do brasileiro, sacrifício é outra coisa. É uma atividade penosa que absorve você, que você tem que fazer coisas que estão além da sua zona de conforto. Na mentalidade brasileira, sacrifício é isso. Mas quando nós pegamos os termos hebraicos daquilo que colocaram como sacrifício e holocausto, os termos originais são zevar e olá. Zevar, que chamam de sacrifício, olá, que chamam de holocausto. Zevar nada mais e nada menos significa do que abate. É a palavra abate, referente àquilo que foi abatido. A pessoa cria frango, aí ele abate um frango para comer. Zevar significa apenas isso, abate. Quando a gente lê a versão religiosa que fala em sacrifício, a nossa mente vai até o conceito do coitadinho. Alguém se sacrificou, alguém foi sacrificado. Aí a gente traz a mentalidade brasileira que não é a mais correta para entender sobre isso. Mas quando Iá fala sobre abate, que é o correto, em vez de chamar de sacrifício, ele apenas está comunicando aquele conceito original de que, para alguém ser redimido, alguém tem que morrer no lugar. A salvação não é e nem nunca foi de graça, como algumas igrejas ensinam. Do ponto de vista espiritual, quando alguém recebe a salvação, espiritualmente falando, ela recebeu a salvação porque alguém pagou a salvação dela. Alguém pagou por alguém. E esse alguém que pagou foi Yeshua HaMashiach. E por que os abates de novilhos cessaram? Porque Yeshua cumpriu integralmente o conceito do abate. Alguém tinha que morrer pelo pecador para o pecador ser redimido. Yah não zera o pecado simplesmente do nada e acabou. Para ele aceitar alguém diante dele, alguém tem que pagar pelo que ele fez. Antigamente eram as ovelhas e cordeiros que pagavam pela pessoa. O conceito original do abate era esse. Alguém sem pecado tinha que ser abatido pelos pecados do pecador, porque na ótica espiritual nenhum pecado fica impune. Então, uma ovelha não tinha consciência de pecado ou de Torá. Uma ovelha nem sabia o que era a Torá, porque ela deveria morrer por mim. Para a lei de Deus ser eficaz na redenção, alguém teria que ser morto por cumprir integralmente a lei de Deus. Aí assumiria em si a justiça de Deus e seria a referência geral. Você me compreende? Novilhos não guardam Torá e nem precisam disso. Ovelhas e cordeiros não pecam e nunca pensam nesse tipo de coisa. O antigo sistema de abate de novilho era apenas uma figuração espiritual daquilo que estava para vir. Tem gente que não consegue entender isso até hoje. Um novilho que era abatido pelo sacerdote, ele não tinha plena consciência de que estava redimindo alguém. Esse modelo foi uma figura, foi sombra daquilo que estava por vir. Mas com Yeshua HaMashiach foi totalmente diferente. Ele veio ao mundo como humano nascido de carne e sangue, sabendo qual é a visão divina sobre pecado e redenção. Ele sabia o que é pecado, ele sabia o que é perdão, o que é morte eterna. E mesmo assim, sabendo disso tudo, ele guardou a Torá até o fim, sem falhar. Você entende? O abate não era um mero ritual, era a constatação de que tinha alguém morrendo por causa do pecado de alguém. Mas esse sistema era incompleto, imperfeito. Uma ovelha pagaria meus pecados? Se a ovelha nem peca, ela apenas é um animal que vive por instinto. Quantas ovelhas seriam necessárias para pagar o pecado que eu cometo? Aí eu vou pensar o quê? Não, eu tinha direito de pecar e simplesmente depois de ir lá pegar uma ovelha, um novilho e levar para o sacerdote para morrer no meu lugar? Yeshua foi morto por ter guardado a Torá. De tanto viver debaixo da Torá, ele foi morto por quem não vivia debaixo da Torá. E aí sim, isso gerou uma justiça espiritual que colocou ele no topo da referência. Esse é o sentido de zevar, o abate. E além do termo zevar, tem também o termo olá, que colocam na Bíblia como holocausto. Só que essa palavra holocausto é uma palavra também que não é adequada. Aquele episódio da história lá, que os judeus chamam de holocausto.
No hebraico, esse holocausto é chamado de Shoah. Esse holocausto que a gente vê na Bíblia, uma oferenda chamada de holocausto, no hebraico se chama olá. E olá no hebraico literalmente significa aquilo que sobe. Olá, que chamam de holocausto em Levítico, é aquilo que sobe, aquilo que está subindo. Por que aquilo que sobe? Porque o tal holocausto era uma oferenda que era queimada e o aroma dessa oferenda subia até Yah, Deus eterno. O sentido original é esse, a oferenda que sobe. Toda vez que você lê na sua Bíblia brasileira esse holocausto que era oferecido a Yah, Deus eterno, é apenas uma oferenda que sobe, é algo que está subindo até ele. O termo é só esse. Conclusão: o objetivo da religião é dificultar a relação do fiel com Deus, é mistificar aquilo que é simples. Criaram expressões fortes, sacrifício, holocausto, para causar impacto na mente daquele que está apenas tentando andar com Deus. O religiosismo é isso. Ele destrói a simplicidade, ele corrompe a sinceridade, ele aprisiona a pessoa em conceitos místicos, cria rituais que não são necessários e prende o foco da pessoa em coisas que não têm a menor importância. Se alimente mais da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que traz a mudança de mentalidade e é ela que nos aproxima de Deus. Quer oferecer algo a Ele? Ofereça a Ele aquilo que Ele mesmo já definiu para ser oferecido a Ele. O que Ele definiu para ser oferecido a Ele? É aquilo que no texto de Hebreus a Bíblia chama de sacrifício de louvor, mas no texto correto é oferta de gratidão. Devemos dar a Yah a oferta de gratidão, ou seja, a nossa demonstração de que somos gratos a Ele por Ele ter nos redimido. É só isso.